começo. Deixa eu ver aqui. Se der algum problema com o áudio, se travar alguma coisa, me fala. Que às vezes dá e a gente não sabe, tá? Tranquilo. Gravação, deixa eu ver aqui. Já começou a gravação. Começou? Começou. Então tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do trabalho que eu apresentei no evento. Mas antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karen Hanlukner, sou professora do Departamento de Educação Científica e Tecnológica do Centro de Educação à Distância, aqui da UDESC, onde eu leciono disciplinas nos cursos de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, também no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, ambos na modalidade à distância, de educação à distância, e atuo como professora permanente no Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, um programa que está sediado no CAV, aqui na UDESC também. E esse trabalho, na verdade, essa palestra que eu vou apresentar, compartilhar aqui com vocês, ela vai ao encontro de uma das exigências do edital ProEvent, número 1 de 2024, no qual eu fui contemplada para participar de um evento científico internacional e apresentar um trabalho que está sendo desenvolvido sob minha coordenação aqui na UDESC. Então, apenas para contextualizar um pouquinho, né, o ProEvent é um programa institucional da UDESC, é um programa de auxílio à participação em eventos que visa, né, auxiliar na divulgação de trabalhos, né, de toda a produção intelectual, seja artística, científica, produzida na UDESC em nível internacional, né, então que tem essa divulgação internacional, aumentando a possibilidade de parcerias com instituições internacionais, além de fomentar e favorecer a internacionalização da pós-graduação da UDESC. E esse evento, então, eu fui contemplada nesse edital número 1 de 2024 para participar do evento chamado, né, a 25ª Conferência Bienal de Biologia de Mamíferos Marinhos, que aconteceu recentemente, agora em novembro, do dia 11 a 15 do mês passado, de 2024, na cidade de Perth, na Austrália Ocidental. Então, para essa palestra, né, para a gente não partir direto do trabalho propriamente dito, eu organizei a palestra em 5 momentos. No primeiro, a gente conversará rapidamente sobre a sociedade promotora do evento. Por quê? Porque o edital, ele exige, né, uma das exigências é que o evento ele seja promovido por uma sociedade científica. E, de fato, esse evento que eu participei, ele está vinculado à Sociedade de Mamíferos Marinhos, que eu já falarei rapidamente em breve. Além disso, abordarei brevemente um pouquinho sobre a cidade do evento, o evento propriamente dito e o trabalho apresentado. E, ao final, se tiver alguma dúvida, estou disponível para perguntas e comentários em geral. Então, iniciando, né, na primeira parte da palestra, a gente tem aqui a sociedade, eu compartilho com vocês, a Sociedade de Mamíferos Marinhos, que é uma entidade sem fins lucrativos, que foi fundada, então, essa é uma organização que foi fundada em 1981, que tem como objetivo primário, que é facilitar, promover, desenvolver pesquisas na área de mamíferos marinhos, nos seus mais diferentes aspectos, desde trabalhos com viés ecológico, comportamental, bioquímico, fisiológico, veterinário, então com ampla gama de atuação, além de atuar diretamente na divulgação de trabalhos, no fomento de pesquisas, então tem algumas possibilidades de financiamento, principalmente para jovens pesquisadores que trabalham com mamíferos marinhos, além de atuar em questões conservacionistas, no âmbito de manejo e educação ambiental. Então aqui eu compartilhei fiz um print do site, né? Aqui embaixo nós temos o endereço. E quando consideramos, né, a sociedade com esse viés que tem dentre seus objetivos a divulgação científica, é importante destacar que nesse contexto a sociedade está vinculada, na verdade, ela participa ativamente de uma revista científica internacional, que é a Marine Mammal Science, que atua na publicação de trabalhos relacionados à área de mamíferos marinhos. É uma revista que é de relativamente alto impacto internacional e permite essa divulgação acadêmica. Além disso, a sociedade também atua na produção de materiais como podcasts
que ao longo dos últimos anos tem trazido atualizações na área de estudos de mamíferos marinhos, desde atualizações e como se fossem resumos de grandes trabalhos sendo realizados, mas também entrevistadores, fazendo entrevistas com pesquisadores da área. Então, a sociedade ela tem um papel ativo não só no fomento de pesquisas, mas essa divulgação atuando como potencializador da educação ambiental. E quando considera, né, esse amplo espectro de ação, inclusive fazendo essa divulgação de trabalhos, a SMM atua, obviamente, na promoção de eventos científicos, como é o que aconteceu agora que eu tive a possibilidade de participar dessa 25ª Conferência Bienal, então ela acontece de 2 em 2 anos, que nesse ano, pela primeira vez, ela aconteceu no continente, lá na Oceania, que teve como foco principal, né, como mote para o evento, cultura e conservação. Então, trazendo vários aspectos relacionados à cultura de pesca, né, potenciais impactos, ações relacionadas a atividades de pesca e mamíferos marinhos. E esse evento, né, ele acontece de 2 em 2 anos, como eu comentei brevemente. Esse ano ele foi realizado na cidade de Perth, aqui na costa oeste, na verdade, costa oeste da Austrália. Estou aqui de pegar um pointer. A gente tem aqui a cidade de Perth, que se caracteriza, né, que até pela imagem, se nós observarmos, já é possível visualizar que é uma cidade extremamente moderna, e de fato é uma cidade pujante, né, com bastante prédios novos, com características de país, literalmente um país rico, desenvolvido, se considerando inclusive uma das principais ou mais ricas cidades da Austrália. Então é uma cidade nova, ela foi fundada em 1829, é a capital desse estado federativo, que é a Austrália Ocidental, é a quarta maior cidade da Austrália, com aproximadamente 2.140.000 habitantes, considerando a cidade de Perth, é uma cidade horizontal, espalhada, não tem morros, então é uma cidade ampla, e que quando se considera, né, a cidade do grande Perth, ou as suas cidades satélites, ela chega a aproximadamente 2.300.000 habitantes. Obviamente, por estar na Austrália, também no hemisfério sul, então só para comparativamente a gente ter uma ideia da posição geográfica, a sua posição latitudinal é semelhante à de Porto Alegre. Então, o clima é relativamente similar ao nosso aqui no sul do Brasil. Pelas imagens também já podemos ver, como eu comentei, nessa característica de modernidade, mas é uma cidade também que está diretamente relacionada ao desenvolvimento de projetos conservacionistas, com vários projetos urbanistas, também pensando no bem-estar da população local e preservação do meio ambiente. Então, aqui nessa imagem, em cima, um jardim botânico, com presença dos koalas, dos cangurus, também além de koalas, em alguns parques, em algumas reservas naturais, além de ter, obviamente, o desenvolvimento arquitetônico bem significativo, já que a cidade, né, como eu comentei, é uma das mais ricas, especialmente em função da sua atividade relacionada à mineração. Então, uma região com grande característica de extração e utilização de minérios. E essa cidade, né, então ela, por ser essa região mais moderna também da Austrália, relativamente nova também, ela tem um centro na cidade que acaba sendo um ponto de encontro e de realização de diferentes eventos mundiais, locais e nacionais, que é o Centro de Exibição e Convenção de Perth, que é onde foi realizado esse nosso evento, agora realizado em novembro de 2024. Então, temos uma imagem do centro de convenções, aqui um stand na entrada, né, onde todo mundo tira fotos, mostrando, né, o que, na verdade, representando um pouquinho desse local que foi bem bacana e foi possível, então, receber um grande público, especialmente quando consideramos que é um evento internacional, bienal, e que envolve diferentes aspectos de mamíferos marinhos. O que isso significa? Que tem uma grande participação. Então, nesse evento, especificamente, tiveram a participação de 1.400
congressistas, né, dos quais vieram dos mais diferentes países, então 73 países foram representados em função desses 1.400 participantes, foram 1.000 trabalhos apresentados, deles 541 foram apresentados na forma oral, então apresentações orais, e 459 na forma de posters, e 2 dias antes do evento, né, então o evento começou oficialmente às 8 horas da manhã no dia 11, mas nos dias 9 e 10 foram realizados 30 workshops com temas específicos na área de mamíferos marinhos, além de reuniões com sócios com temáticas específicas tratadas diretamente pelos membros da Sociedade de Mamíferos Marinhos. Então, a gente tendo essa ideia, né? Poxa, qual que é a sociedade que promoveu? Qual que é o evento? Como ele foi, né? Se eu dando umas pinceladas geral, meio que, como literalmente, né? SMM 2024 at a glance. Então, é importante agora pensar, poxa, conhecemos o trabalho, o evento, agora vamos conhecer também o trabalho o qual eu apresentei. Então, o trabalho, né, então, o principal objetivo foi não apenas fazer parcerias, fazer contatos, mas, além de se atualizar, também apresentar um pouco do que a gente tem realizado aqui nas nossas pesquisas na UDESC. Então, o trabalho que eu levei, ele é um recorte de um projeto maior, e ele é intitulado em português, né, pensando numa tradução livre, Estabelecimento de culturas de células de pele de boto, de Lahille, para avaliar respostas citotóxicas à exposição a poluentes. Então, é um trabalho que foi desenvolvido sob minha coordenação, mas que envolve pesquisadoras e pesquisadores de outras instituições, especialmente da Universidade Federal de Santa Catarina, de 3 departamentos diferentes. Então, desde colegas do Departamento de Bioquímica, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, bem como do Departamento de Ecologia e Zoologia. Então, representando e reforçando mais uma vez na importância de eventos como esse que agregam, não só em nível local, mas a possibilidade de socializar globalmente os trabalhos sendo realizados aqui em Santa Catarina. Então, esse trabalho que tem aqui o seu título original, já que é um evento internacional, foi todo apresentado em inglês. Ele é um recorte de um projeto maior, que é um projeto que eu coordeno, na verdade finalizou agora, que é um projeto que tem financiamento da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, um projeto que foi submetido ao edital de Programa de Pesquisa Universal, que é a chamada pública número 12 de 2020, sem tendo sido contemplado com início em 2021 e após prorrogação finalizado agora em setembro de 2024. É um projeto que tem como título geral, né, o monitorando o conjunto da poluição química em cetáceos, estabelecimento de um conjunto de biomarcadores em pele do boto da tainha, Turciopstruncatus gefireus. Ou seja, o que foi apresentado agora lá na Austrália é um recorte, na verdade, a parte inicial, os nossos primeiros resultados desse projeto, que envolveu outros pesquisadores e teve, né, depois eu vou, ao longo do caminho, vou apresentar algumas dificuldades que, por sua vez, estão diretamente relacionadas ao seu caráter inovador da pesquisa, já que o objetivo era desenvolver novas metodologias com o objetivo final de monitoramento da qualidade ambiental. E o pano de fundo, por assim dizer, ou a ideia inicial do desenvolvimento desse projeto, né, que está diretamente relacionado ao trabalho apresentado, vai ao encontro do conhecimento que as atividades antrópicas ao longo dos últimos anos, últimas décadas, têm acarretado que o aparecimento de diferentes contaminantes nos ecossistemas aquáticos, especialmente os costeiros, em função do uso dos recursos naturais pelas mais diversas atividades humanas, sejam atividades industriais, agrícolas, atividades de coleta, tratamento e saneamento de esgoto, a presença, né, de grandes centros urbanos próximos às regiões costeiras, que invariavelmente acabam liberando direta ou indiretamente uma série de compostos químicos que podem acarretar alterações ou efeitos biológicos na biota, então nos organismos vivos ali presentes, bem como pode acarretar alterações, inclusive em nível, né, em diferentes aspectos biológicos e de saúde, inclusive da população humana costeira. Então, essas atividades humanas, dos seus mais diferentes aspectos,
podem levar ao aparecimento, então, ao surgimento, né, desses poluentes ambientais nos ecossistemas costeiros, dentre eles metais, pesticidas, os famosos poluentes orgânicos persistentes, ou POPs, que são substâncias sintéticas, algumas produzidas de forma intencional, outras não, algumas aparecem em função de queimas, incineração, por exemplo, de alguns resíduos, que não são degradáveis e permanecem no ambiente por muito tempo, por décadas, que inclusive exigem, né, um estudo contínuo, não só da presença desses contaminantes, mas também a presença de efeitos, se é possível identificar algum efeito nas populações residentes dessas regiões que podem estar recebendo esses contaminantes das atividades humanas. E como eu comentei, né, a presença desses poluentes ambientais pode levar a alterações mais significativas, seja em escalas, das mais diferentes escalas de organização biológica, desde a alteração da qualidade ambiental como um todo, bem como podem impactar a saúde da biota e da população humana residente na região. Considerando, né, então, essa característica, poxa, temos regiões costeiras que têm uma série de usos, né, das mais diferentes formas de atividades antrópicas, que muitas delas levam à liberação de compostos químicos que podem causar algum efeito, nós escolhemos, né, como cenário de estudo nesse projeto ao qual esse trabalho apresentado está relacionado, o sistema estuarino de Laguna, que é um sistema importante, lagunar, que se localiza ao sul do estado de Santa Catarina. É um sistema formado por 3 lagoas, né, então pela Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, Lagoa de Mirim e Lagoa do Imaruí, e é uma região que se caracteriza por apresentar uma alta riqueza biológica, né, também apresenta a última porção de manguezal do Atlântico Sul no Brasil, então, considerando o globo como um todo, então, uma região de muita riqueza biológica, biodiversidade, mas que também apresenta alguns conflitos em função de diferentes atividades antrópicas no seu entorno, desde atividades urbanas normais, então, é uma cidade que está próxima à costa, literalmente é uma cidade costeira, apresentando, inclusive, alguns problemas relacionados à coleta e tratamento de esgoto. Além disso, tem a presença de um importante porto pesqueiro, então é uma cidade bem importante em termos econômicos, né? Então é uma cidade que abrange diferentes atividades que são extremamente importantes, também além de apresentar, por exemplo, a maior termoelétrica da América Latina, bem como uma importante contribuição em nível agrícola, quando a gente considera especialmente as atividades de risicultura intensiva. Então, uma região que associa, né, então, desde alta riqueza biológica também com riqueza econômica, já que várias atividades elas são fundamentais para a manutenção de aspectos econômicos e populacionais da região. E além disso, então, a gente considerando esse cenário, né, de efeitos e utilizações dos recursos naturais da região, o sistema estuarino de Laguna, ele se caracteriza, né, de uma forma muito peculiar pela presença de uma pesca interativa, cooperativa entre o boto da tainha e os pescadores artesanais. Inclusive, essa é uma pesca, ela é rara, num contexto global, sendo encontrada em aproximadamente 4 locais em todo o planeta. Ela tem sido estudada ao longo das últimas décadas por grupos de pesquisa, de pesquisadores aqui em Santa Catarina. E inclusive ao longo dos anos, percebeu-se que, na verdade, a espécie de boto que atua nessa pesca artesanal, ela foi recentemente classificada como uma subespécie, sendo chamada de boto de Larrilli ou Turso obstruncatus gefireus, o seu nome científico. É uma espécie que tem sido estudada com mais frequência nas últimas décadas, 3, 4 décadas, e de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, é uma espécie considerada como vulnerável em termos do seu status conservacionista. Isso significa o quê? Que há uma necessidade de constantes estudos e conhecimento para evitar uma situação mais dramática, como, por exemplo, espécie podendo, inclusive, na população ser extinta.
Então, essa população, né, então esses botos, Tursops truncatus gefireus ou botos de Lahire, eles apresentam algumas características que o tornam uma importante espécie sentinela, ou seja, uma espécie que pode nos ajudar, que pode indicar a qualidade ambiental. Então, é uma espécie, é um cetáceo, né, um mamífero marinho, um cetáceo da subordem Odontocete. No caso do Tursops truncatus gefireus, ou boto de Lahire, ele apresenta uma distribuição costeira em pequenas populações residentes. Essa espécie, ela se distribui desde o Paraná até a Argentina, então ela tem uma distribuição relativamente pequena e sendo encontrada em pequenas populações residentes ao longo dessa região que envolve aqui o sul do Brasil. A espécie também se caracteriza por ocupar um alto nível trófico, ou seja, ela é um topo de cadeia, então ela se alimenta de vários outros animais que já apresentam, que podem apresentar em seus tecidos contaminantes, então esses contaminantes vão passando ao longo da cadeia trófica até chegar nesse topo de cadeia, através de um processo chamado biomagnificação, que auxilia, né, que tornam ainda essa espécie um importante alvo de estudos ambientais. Além disso, é uma espécie que apresenta elevada longevidade, aproximadamente 50, 55 anos, expectativa de vida de Tursops truncatus gefireus, além de compartilhar recursos alimentares com populações humanas. Então, se a gente considera o contexto de laguna, que tem essa interação com pescadores artesanais, que ambos se alimentam dos mesmos peixes, claro que a alimentação da população humana não é exclusiva dos peixes, mas que pode fazer parte de uma grande quantidade, ou pensando ali uma proporção da alimentação. Uma vez a gente conhecendo os efeitos ou a presença de contaminantes nos botos, nós podemos também inferir e talvez predizer algum efeito na população humana. Então, é uma espécie sentinela não só importante para o entendimento da qualidade ambiental, mas para um proxy para a saúde humana como um todo. Com isso, né, a gente tendo esse entendimento, em 2015, 2017, nós iniciamos coletas de pele de botos lá de Laguna e de botos residentes na Lagoa dos Patos. Foi um trabalho realizado por uma aluna de mestrado, na época, a qual eu orientei, a Bárbara, que ao longo de 2 anos nós fizemos coletas de pele de animais vivos através de biópsia remota, coletada através de balestra, já vou mostrar uma imagem, e nós coletamos pele e um pouquinho da gordura, no qual a pele a gente utilizou para avaliar biomarcadores, que são moléculas, que são parâmetros que podem ser medidos na pele do animal, no caso aqui especificamente do boto, para a gente inferir ou entender como uma resposta biológica decorrente de uma exposição a algum contaminante químico, que no caso foi avaliado, no caso desses animais, avaliado na própria gordura. Então, nos animais a gente analisou os biomarcadores e analisou os contaminantes. E esse trabalho, de fato, nos levou a alguns resultados, muitas vezes, não diria preocupantes, alguns contaminantes realmente em níveis altos, especialmente PCBs, PBDS, que são aqueles poluentes orgânicos persistentes, que podem causar uma série de efeitos em um nível sistema imunológico, no sistema endócrino dos animais, às vezes alterando, inclusive, aspectos reprodutivos, e que nos levou, então, a pensar, poxa, temos que conhecer um pouquinho mais sobre essas respostas de biomarcadores, já que esses animais apresentam em seus tecidos esses contaminantes ambientais. Então, esse trabalho que foi ali coletado, as amostras coletadas em 2015, 2017, 16 e 17, nós analisamos 2018, publicamos em 2019, desculpa, serviu ali como um gancho para que novos trabalhos fossem continuados, que de fato foi ao encontro, né, desse edital universal que nós fomos contemplados com recursos da FAPESC. E nesse projeto, né, a gente pensou, poxa, a gente já conhece que os animais apresentam bioacumulação de contaminantes, apresentam respostas de biomarcadores, né, que são essas variações bioquímicas, fisiológicas, celulares, que podem representar alguma exposição ou algum efeito decorrente da poluição, nesse contexto da poluição aquática.
No entanto, mesmo a gente conhecendo os contaminantes, tendo as respostas de biomarcadores, a efetiva aplicação desses biomarcadores como ferramentas, ela depende do conhecimento sobre essa relação dose-resposta, com os níveis dos contaminantes acumulados no organismo. Ou seja, a gente precisa saber quanto, idealmente, né, quanto que o organismo acumula e qual que vai ser a resposta para aquele nível acumulado em termos de biomarcadores, para que a gente consiga efetivamente utilizar esse parâmetro como um biomarcador. Isso num plano ideal em termos de pesquisas científicas. E, de fato, é o que acontece com diferentes organismos, né? Então, quando se trabalha com ostras, com peixes, com roedores, né? Camundongo, rato, laboratório, é possível, né? A partir, obviamente, de um delineamento experimental bastante robusto, fazer exposições controladas em laboratório. Mas quando nós consideramos um mamífero aquático, um golfinho, a gente não tem como estar levando um golfinho para o laboratório, é antiético, né? Imagina levar um boto, colocar numa piscina, botar um monte de contaminante e ver o que acontece com ele. Isso não pode. Né? Então, nós temos que fazer uso de estratégias, ferramentas experimentais que nos permitam fazer essa associação e esse conhecimento da relação dose-resposta, né? Então, qual o contaminante e qual a resposta, para que depois a gente, com as amostras de campo, a gente consiga ver, poxa, esse animal realmente teve tal resposta de biomarcadora relacionada possivelmente com um determinado contaminante, para que a gente consiga ver um panorama e entender a resposta biológica e consequentemente, a saúde dos animais. Então, com isso, surgiu a proposta desse trabalho, que é o estabelecimento da primeira cultura de pele, na verdade, fibroblastos, que é uma das células presentes no tecido epidérmico dos botos, para que, em laboratório, essas culturas de células, que não vai ser o animal exposto, mas a cultura que cresceu, foi produzida em laboratório, possa ser utilizada como meio experimental para adicionar os químicos e avaliar os biomarcadores. E, de fato, foi o que nós fizemos. Então, o objetivo, então, fazendo a exposição em laboratório, após toda essa etapa de cultura, né, de cultura primária de células. E, de fato, foi o objetivo global do projeto, né? Então, esse estabelecimento da cultura primária de fibroblastos de botos, turciopstruncato gefireus, visando a identificação de um conjunto de biomarcadores específicos e responsivos a poluentes orgânicos e metais no tecido tegumentar desses animais. E no contexto do trabalho que foi apresentado numa conferência bienal lá em Perth, nós, a partir do estabelecimento dessas células, que levou aproximadamente 2 anos para a gente conseguir, foi um trabalho inédito, bastante desafiador, mas a partir do estabelecimento dessa cultura de células, o objetivo foi avaliar o efeito tóxico nas células dos contaminantes ambientais. Então, nós escolhemos alguns contaminantes a partir dos dados que nós tínhamos dos animais já amostrados aqui no sul do Brasil, além de dados de contaminantes obtidos em trabalhos já publicados em outros locais do planeta. No qual, então, nós fizemos exposição em laboratório dessa cultura, utilizando PCB 138, 153, mistura de PCBs, BDE 47, mistura de BDS, além do metal cádmio e dos derivados de petróleo, ou componentes ali dos derivados de petróleo, fenantreno e pireno. Então, nós fizemos essas exposições nas culturas de fibroblastos em laboratório, então, em condições controladas de laboratório, a partir de amostras de pele, né, que foram coletadas desses botos residentes lá do sistema estuarino de Laguna, conforme foi apresentado ainda há pouco. Mas como foi feito? Então, a gente conhecendo o objetivo, essa contextualização inicial, vamos ver um pouquinho da metodologia. Bom, então aqui temos um mapa, só ilustrativo, representando, né, então, sul de Santa Catarina, aqui em verde, o sistema estuarino de Laguna. Aqui em vermelho, a região próxima, na verdade, a gente coletou a biópsia, a gente fez a coleta do tecido epidérmico, uns animais nadando aqui no sistema estuarino, na Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, desculpem, e essa coleta, ela foi realizada através do uso de uma balestra que tem um dardo, uma ponteira modificada que tem um dardo com aço feito de aço inoxidável, tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento, mas que atinge apenas 10 milímetros
de profundidade na pele do animal. E essa coleta, né, que é uma biópsia remota, ela só pode ser realizada por um único pesquisador que tem licença do IBAMA e CISBio e que tem, né, então, todo um cuidado, um critério para não se aproximar muito próximo. Então, o pesquisador está embarcado, então a gente vê aqui a ponta do barco, no qual lança uma vez o animal ao lado e próximo, relativamente próximo, mas não grudado do barco, para não machucar o animal, tem que ter pelo menos 5, 10 metros de distância, é coletada, é lançado esse dardo. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver o dardo chegando próximo à nadadeira dorsal, sendo então uma vez é formado esse dardo com espuma aqui em amarelo, que uma vez ele bate e solta do animal. Ele soltando, ele fica boiando e depois com a embarcação a gente vai lá, coleta esse material, tira aqui se vocês observarem na pontinha tem um pedacinho da pele, né, na verdade a parte aqui epidérmica, a parte da gordura mais embaixo da pele, e em laboratório, em embarcação mesmo, numa placa, a gente corta, fazendo uso então de material cirúrgico, a pele da gordura para posterior análise em laboratório. Então, a gordura, ela é analisada, ela é armazenada em freezer, em ultra freezer, para análise dos poluentes que o animal bioacumula. E a pele aqui representada, a gente pode ver que essa parte mais escurinha, mais preta, é utilizada então para as análises dos biomarcadores. Mas como esse trabalho teve como objetivo não só analisar os biomarcadores diretamente, que é o que a gente já tinha feito, mas sim estabelecer a cultura de fibroblastos, nós coletamos a pele, então aqui em preto, adicionamos num tubo Falcon contendo um meio de transporte, isso lá em Laguna. As amostras no mesmo dia, em 2, 3 horas, foram transferidas para o laboratório aqui na UFSC, no qual teve a parceria da professora Ariadne Cruz, no qual foi feito, então, o estabelecimento da cultura primária. Então, esse material, ele foi transferido para um meio de cultura, em outro tubo, no qual ele ficou por semanas, meses, numa estufa com temperatura controlada, com a quantidade de CO2 controlado também, para que, ao final, fazendo um acompanhamento por microscopia, era possível verificar se tinha ou não os fibroblastos. Então, foi um trabalho, né, que teve a aprovação do Comitê de Ética, e foi um trabalho bastante desafiador, já que foi a primeira vez, na verdade, a primeira cultura de fibroblastos de pequenos odontocetos no Brasil estabelecida. Nós tivemos problemas não só na obtenção da amostra, porque se vocês observarem aqui na imagem da coleta, né, então não só temos que ter a disponibilidade do pesquisador para que possa fazer a saída de campo, que é lá em Laguna, mas as condições climáticas têm que ser perfeitas, sem vento, e, além disso, tem que ter boto, porque às vezes a gente faz campo, os botos não aparecem ou estão longe, mais ariscos, então é uma série de fatores que podem acarretar no sucesso ou não da obtenção dessa amostra. Além disso, chegando no laboratório, às vezes a célula não cresce ou tem alguma contaminação por fungos, que tem que descartar tudo e começar de novo, então foi um processo bem desafiador, mas que nós conseguimos, depois de 2 anos e meio de projeto, nós conseguimos estabelecer essa cultura primária de forma inédita no Brasil, permitindo então com que a gente pudesse atingir, né, e avançar com os nossos objetivos iniciais, que é fazer aquela exposição in vitro, ou seja, da pele do animal a gente conseguiu fazer com que ela se estabelecesse e procriasse, né, reproduzisse em laboratório, e para que numa plaquinha nós, a partir da presença de meios de cultura e edição dos contaminantes, nós pudéssemos, a posteriori, fazer análise dos biomarcadores. Então, aqui temos imagens da Yara, uma das colegas, uma das alunas que participou do projeto, né, fazendo a cultura de célula. Aqui, se a gente observar, ela está com uma pipeta, aqui são as placas, cada um desses pocinhos, ou cada um desses furinhos aqui da microplaca, é uma microplaca de 96 poços, cada um deles equivale. Todas têm a mesma quantidade de células, todas daquele mesmo animal que foi cultivado em laboratório, onde a gente fez exposições. Então, a cada 4 pocinhos desses, nós temos um contaminante ambiental. Nós compramos esses contaminantes de laboratórios especializados, puros, contaminantes puros, nós medimos, nós pesamos, calculamos qual que seria a concentração a ser utilizada nessa exposição e fizemos, né, esse delineamento experimental de modo que a gente conseguisse o que?
na verdade, otimizar não, mas como se nós pudéssemos mimetizar o mais próximo do possível as concentrações que são encontradas nos animais, não só de laguna, como em outros lugares do planeta. Então, nós fizemos uma revisão bibliográfica, nós identificamos os principais poluentes, nós compramos esses poluentes, calculamos, e a partir das concentrações que foram identificadas em estudos no nosso anterior e de outros colegas, nós estabelecemos 4 concentrações desses contaminantes, diferentes contaminantes, e fizemos, então, a exposição nessas placas. Essas células, então, né, que são os famosos fibroblastos, que são as células da pele do boto, elas foram expostas a todos esses contaminantes individualmente por 24 horas e 72 horas, com o objetivo da gente identificar quais eram os contaminantes ou as concentrações tóxicas para as células, para a gente partir para as próximas etapas do projeto. Então, nós começamos com essa exposição inicial, fizemos exposição a 4 concentrações, e a partir no tempo, né, então após o período de exposição, aquele meio contendo contaminante foi descartado, as células foram lavadas, fixadas, coradas, para que a gente pudesse quantificar quantas das células estavam vivas após aquela exposição de 24 horas ou 72 horas a 4 concentrações de cada um dos contaminantes. Então, fazendo uso de métodos colorimétricos, nós calculamos a viabilidade celular, que serviu então como ponto inicial dessa pesquisa pelos novos biomarcadores. Então, nós fazendo então essa exposição nos 2 diferentes tempos experimentais, as 4 concentrações, nós identificamos que dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compostos testados, 3 deles eram os mais tóxicos para as células. A mistura de BDS, que são poluentes orgânicos persistentes, muito utilizados como retardadores de chamas, desde em plásticos, indústria têxtil, veículos, enfim, é muito utilizado, bem como um dos seus congêneres, o BDE 47, um dos principais BBDS, bem como a mistura dos PCBs. PCBs, então, também é um POP que já foi banido, mas que ele pode ser produzido não intencionalmente, especialmente em situações de incineração de resíduos industriais, resíduos hospitalares, de lodo de esgoto, além de processos industriais que envolvem a utilização de matéria orgânica, elementos, o cloro como elemento, além de mudanças de diferentes temperaturas. Então, esses componentes, embora eles já estejam sendo regulados, muitos banidos, né, para sua produção, eles ainda são encontrados no meio ambiente, inclusive nos botos, né, e em diferentes organismos, e a partir desse estudo nós pudemos observar que esses 3 compostos foram os mais tóxicos para as células, né, os fibroblastos dos botos, e a partir dessa concentração definida, nós partimos para uma segunda etapa, né? Então, uma vez a gente definindo que o BDE, que o mix de BDE, os BDS 47 e os PCBs, a mistura de PCBs, são os mais tóxicos, nós pudemos, então, estabelecer quais seriam as novas concentrações que não matam as células, né? Já que a gente quer ter uma resposta biológica, mas que não cause a morte das células, mas que a gente consiga depois fazer uma análise dos biomarcadores. Então, a partir desse primeiro teste de citotoxicidade, que foi o foco do trabalho apresentado no Congresso, nós definimos 3 concentrações de cada um dos 8 compostos das misturas para fazer uma nova exposição dos fibroblastos daquela cultura que foi estabelecida a partir de pele coletada de boto lá de laguna, para que aí sim a gente entrasse com a análise dos biomarcadores. E de fato, esse ano, foi em maio, nós fizemos uma nova exposição, né, com aquelas concentrações definidas, eliminamos as muito tóxicas, porque a gente queria células vivas para analisar os biomarcadores, e estamos, nesse momento, fazendo a etapa de análise da expressão dos genes que podem ser considerados biomarcadores moleculares, ou seja, respostas biológicas que indiquem alguma relação direta com a exposição ou algum efeito dessa exposição dos contaminantes. Então, nós estamos analisando um grupo de 11 genes, que em breve a gente já vai estar com os resultados para estar preparando o trabalho e submetendo para publicação. Mas até o momento,
Então, a gente fecha, né, essa primeira parte do trabalho, que embora o financiamento tenha sido finalizado, nós conseguimos avançar bastante, embora com grandes desafios, mas a gente finaliza com a principal conclusão, né, o principal outcome, o principal resultado desse trabalho, que foi o estabelecimento da primeira cultura de fibroblastos de botos de Laheyle no Brasil. Então, foi um trabalho que envolveu uma equipe multidisciplinar, bastante esforço, e que temos aí uma ferramenta para novas pesquisas e novos estudos. Também, né, a partir desse estudo de citotoxicidade, que é a primeira etapa após o estabelecimento da cultura, nós fizemos essas exposições e vimos que a mistura de BDEs, o BDE-47 e a mistura de PCBs foram as mais tóxicas e que permitiram um rearranjo, um recálculo de quais concentrações seriam as ideais para os testes subsequentes, que envolvem, né, as perspectivas que não são nem tão futuras, são presentes, que é a análise, envolve a análise de transcrição de genes-alvo, que são os biomarcadores moleculares, para o entendimento dessas respostas, para que depois, a gente tendo esses resultados, sabendo quais são os contaminantes, quais concentrações eles estão relacionados naquele viés de dose e resposta, a gente consiga voltar a campo. Então, coletar novas amostras, seja de animais aqui de Laguna, de Lagoa dos Patos, outros locais, e quantificar os biomarcadores e ver se tem uma relação com os níveis que são encontrados lá em vivo e comparar com o in vitro. Então, com o objetivo de ter uma ferramenta mais sensível e que seja responsiva, e com isso a gente entenda melhor esse comportamento de efeito biológico desses contaminantes, já que os animais eles estão expostos a misturas complexas no ambiente natural. E com isso eu finalizo a palestra, né, dando esse apanhado geral e agradecendo a FAPESC, né, pelo financiamento do projeto. Então, é um projeto que teve apoio, como eu comentei, do edital universal, foi finalizado recentemente, mas que a gente continua fazendo as análises e, obviamente, não posso deixar de agradecer ao DESC, pela instituição que eu trabalho, e também ao edital ProEVEN e a própria EPG, que, a partir desse programa de incentivo, tem proporcionado momentos únicos e de troca com pesquisadores internacionais em diferentes partes do mundo. E com isso, finalizo e abro para perguntas, se alguém tiver. Eu tenho pergunta. Pode fazer. Faz aí, querido. Ai, que Parabéns bom, pelo obrigada. trabalho. Eu acho que Obrigada. esse é o nosso papel. A gente, na verdade, cara, a gente nunca deve, na minha opinião, a gente nunca deve enaltecer aquilo que nos é pago para fazer, entende? É que Uhum. só que como nós temos uma comunidade muito grande que não faz aquilo que ela foi paga para fazer, a gente tem que enaltecer os bons trabalhos, né? Então, isso Obrigada. que é o nosso papel como professor pesquisador, é Uhum. produzir recursos humanos, publicar ciência, né? Não deixar na Uhum. gaveta, e Sim, ciência de boa qualidade. Então, assim, parabéns, tu faz o teu obrigada. papel correto, o que nós fizemos, e se nós tivéssemos uma comunidade udesquiana que Uhum. fizesse isso, a gente não precisaria enaltecer, né? É como eu, Uhum. quando eu passei no vestibular a primeira vez, e eu virei para o meu pai olhou assim para mim, não fizesse mais do que obrigação, Minha mãe entende? também, mas fizesse mais que Pronto, obrigação, pronto. Tá, mas eu tenho exatamente. uma pergunta. Pode Como falar. eu também trabalho com biomarcadores, só que eu não trabalho com botos, eu trabalho com micro-organismos, né? Ahn, Vocês não pensaram em. Claro que, porque a pesquisa nunca responde tudo, né? Uhum. Então, assim, Uhum. tem muitos contaminantes que não afetam os fibroblastos, mas Uhum. afetam outros órgãos, Os outras coisas. órgãos. Você nunca pensaram, de repente, em pegar, por exemplo, um desses boto morreu e daí vocês trabalharem com tecidos de Fígado. fígado, Sim, sim. Que, A gente tem feito isso, na verdade, a gente tem coletado, inclusive com o professor Pedro de Castilho, lá em Laguna. sim. A única questão, o nosso grande problema, é que esses animais, quando eles aparecem mortos na praia, até chegar no período, até a hora da necrópsia do fígado, muitas vezes os animais, eles estão no que a gente chama de código 3 de decomposição. Então, os animais, eles estão literalmente apodrecendo por dentro. É, Então, não. esse é um grande problema que a gente tem. A gente está sempre implorando para quando chega animal, daí parece que o animal está bem, o Pedro fala, Karen, a equipe veterinária abre, vê os bichos estão Ah, tá bom. podres, a gente não consegue. Mas esse é sempre porque o tecido-alvo, né, o tecido mais responsivo aos contaminantes não é a pele, né, é o Isso. fígado, é o rim,
mas para quando a gente considera os cetáceos, né, os golfinhos, baleias, essa biópsia remota acaba sendo a principal ferramenta para que a gente não precise matar os animais para pegar um pedaço de fígado. Tá Mas certo. efetivamente seria o ideal, com Tá certeza. bom. Parabéns, fico Obrigada. feliz. Que bom que tu estavas aí, eu Principalmente. não vi que tu estavas. Não, eu digo assim, eu quero ver os trabalhos. Eu tive mais acesso a partir da apresentação do seminário, né, com os teus alunos. É um trabalho muito bonito, muito relevante, e eu fico bem feliz que a gente é do mesmo departamento, né? Sim, Então tá bom. exatamente. Parabéns, muito obrigado, tá? Andrei, obrigado Obrigada. por organizar, tá, o encontro. E pena que Sim. outras pessoas não Pois entraram. As é, pessoas que devem assistir para aprender não não. entram. Teve Não, eu até mais. pensei que teria aluno, porque já como foi para Comunica SEAD, né? Mas É. não, nada. Mas acho que a gente pode disponibilizar o áudio, né? O vídeo, para quem quiser. Então, Pode falar, Andrei. deixa eu falar umas palavras. Eu também quero parabenizar a professora pela excelente apresentação. Foi muito didática a apresentação, muito visual. Enfim, pelo fato de ser a primeira cultura de fibroblastos, é isso? Do Fibroblastos. Brasil? Do Brasil, né? Isso, do Brasil. De Então, Boto, é. enfim, sem palavras, né? Eu que não sou da área também não quero falar bobagem, mas assim, Sim. tá de parabéns, né? E com certeza é uma relevância nacional, né? A UDESC se beneficia com isso, a instituição, Sim. e olha, é uma pena quem é da área não estar aqui para aproveitar e ouvir, né, um trabalho desse, né? Não, chegou Mas um parabéns. momento, obrigada, a gente fez, quando a gente submeteu a proposta, até o Amaury estava, né, na época trabalhando lá como diretor de pesquisa, e na minha cabeça, não, vou fazer, eu nunca tinha trabalhado com cultura de células, não, vamos fazer, deve ser tranquilo, eu sei que tem que ter cuidado, tal, mas dá para fazer. Quando a gente aprovou, a gente começou a olhar, tinha que ter uma estrutura laboratorial que a gente não tem, né? Então, o que eu fiz? Comecei a entrar em contato com potenciais parceiros. Então, essa professora Ariadne é da odontologia da UFSC, eu não a conhecia, e ela trabalha com cultura de células de fibroblasto de gengiva, enfim, ela tem um outro viés. Conversei com ela, não, a gente faz, tem todo o laboratório montado. E a gente começou. E então a maior dificuldade primeiro foi logo pós-pandemia, coletar amostra era difícil, não conseguia boto. Quando conseguiu, depois de meses, tivemos problemas de contaminação por micoplasma. Tiveram que acabar, jogar tudo fora. E com isso, a Mauri sabe, né? O edital ali, o tempo de prorroga, o tempo de vigência do projeto, comecei a ficar desesperada, entrei em contato com o banco de células da Fiocruz, com o banco de células de Curitiba, entrei em contato com os Estados Unidos, daí lá no NOAA, eles disseram, não, a gente tem, só que não tem como mandar as células agora, é toda uma burocracia. Eu já estava quase desistindo, assim, Deus, vou ter que devolver o dinheiro, não consigo. Daí a gente fez mais coletas, daí em maio desse ano a gente conseguiu estabelecer. Foi assim, olha, correndo, foi aquela loucura, e a gente está agora com material guardado e fazendo as análises moleculares. Que bom. Ai, Uma questão, desculpa, professor. Uma questão, professora Karen, ali em Laguna, esse local que tem além dos botos, obviamente, esse local existe a pesca para consumo da sociedade ali ao redor, é isso? Exato. E a gente agora está com outro projeto que já está analisando outros organismos, inclusive os pescadores também, né? A gente quer ver essa transferência dos contaminantes ao longo Para as da cadeia pessoas, né? trófica e para as pessoas também. Então a gente está com trabalho desde entrevista com pescadores, envolvendo vários alunos lá daqui da UDESC. Então é um trabalho bem bacana que eu acho que no ano que vem a gente vai ter aí boas novidades e quero ver analisar tudo isso, mas acho que vai ser um trabalho bem bacana e vai trazer respostas importantes para a sociedade. O pessoal Fala, lá da Maurício. bioquímica do CAV não faz cultura de tecidos? Não, Porque nós fizemos muito vegetal, mas é bem diferente, né? É mais fácil para nós. sim, Entende? mas Eu lá até não achei que tem. fizesse, o Não, pessoal lá que do eu saiba, veterinário. não. Não sei se da veterinária, mas ali da bioquímica do nosso programa, não. Não sei Não? se talvez alguma coisa com tripanossoma, mas. E seria, acho que também, se tivesse, seria difícil. Nossa maior dificuldade era a logística também de transporte, que tinha que coletar os bichos, coletar o tecido, trazer para Floripa. Tem o tempo, daí sempre tem aquela fila gigantesca na BR, não sei o que, chegar por causa do meio.
então eu acabei, como tem mais proximidade, foi mais fácil fazer aqui em Mas Florianópolis. vocês não desenvolveram um novo protocolo, era um Não, protocolo já existente, só não conseguiam completar, né? exatamente. O Tá. ideal agora, o que que é? A gente ou fazer otimizações, coletar fazer nova biópsia e fazer alguns ajustes, porque a célula demorou muito para crescer. Ela demorava muito e não rendia muito, na verdade. A ideia era ter muito mais fibroblasto para coletar tecido, para fazer análise de enzimas, mas a gente não tem tecido. Não tem tecido, não tem célula suficiente. Tá, uma pergunta, e não, talvez e não dá de pegar o bichinho em vivo e tirar uma amostra de fígado por Nos Estados biópsia? Unidos. Então, agora no Congresso foi muito bom, por isso que é importante a gente ir em Congresso, né? Eu vi um grupo, conversei com uma pesquisadora lá da Califórnia, que ela estabeleceu cultura primária de pele de uma outra espécie de boto e de foca. E eu perguntei, como é que foi feito? Ela disse, não, a gente pegou de bicho morto. Então, elas já coletaram de bicho morto, claro que pele, não era o fígado, porque o fígado já estava mais apodrecido, Sim, mas, de certa forma, abriu essa perspectiva, porque quando o Pedro fala morreu o bicho, é fácil coletar pele, né? A gente não fica com esse limite de 50 miligramas de tecido, que é pouquinho, sim. então pode ter essa possibilidade e fazendo ajustes, né? Desde do meio de suplementação, antibióticos, enfim, né? Dá para brincar mais e ajustar realmente esse protocolo, como tu falaste. Que a gente basicamente utilizou o que usam com fibroblasto ali humano, porque não tinha tecido, não tinha pele, não tinha, era pouquinho e aquilo lá Não, vale ouro. eu me referi assim, pegar com Do rede, fígado. Ah, o bicho? ele Não. vivo. E eles fazem lá em Sarasota, na Flórida, tem um grupo eles têm, né, um grupo gigante de veterinários, inclusive tinha alguns no congresso, que eles fazem monitoramento da saúde dos animais, dos botos, da tainha de lá. Então eles têm barcos, eles pegam o bicho, tiram sangue, fazem endoscopia, enfim, fazem um monte de coisa. E eles gostariam de implementar aqui no Brasil. Só que é uma estrutura gigantesca, não só em termos de equipamentos, mas também de pessoas. Mas parece que estão para vir, talvez ano que vem, em 25, fazer um piloto, ver como é que funciona, porque é um bicho que se estressa muito, né? Muito rápido. Então, Uhum. dependendo do que for, pode matar um animal essa uma abordagem como essa. Mas seria o ideal. Nossa, é um sonho. São Então tá. quatro locais no mundo, Karen, que tem Quatro. essa espécie? Na verdade, que tem a interação com pescadores. Com É aqui em pescadores. Tramandaí, Laguna, Mianmar e Índia. São 4 locais que agora o grupo de pesquisa, né, que estuda aqui os pescadores em Laguna, eles aprovaram um projeto maior e estão fazendo uma comparação entre essas 4 populações. Então vai ser bem bacana, bem bacana. Mas o porquê que tem só nesses locais ninguém sabe. Daqui a 4 anos provavelmente deve ter alguma resposta. Tá bom. Parabéns, parabéns. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada obrigado. pela Tchau, tchau. oportunidade. Tchau. Ah, Tchau. desliga a gravação, Andrei. Sim, Ai, sim, vou desligar agora. e daí Deixa quem eu que ver aqui. manda somos nós, sou eu. Acho que é, né? Vocês me mandam um link e eu repasso para a própria PPG? Eu consigo te passar